Salve, salve você, meu caro alfartano e minha cara alfartana de todo o Brasil! Salve, salve você que está acompanhando aqui este vídeo pelo YouTube, pelo nosso canal Alfacom Concursos Públicos e por você que está acompanhando também, para você que está acompanhando esse nosso vídeo pelo blog equipealfaconcursos.com.br. É uma alegria imensa poder trazer para você neste dia, informações importantes acerca do Dia do Trabalhador, dia 1º de maio aí, né, feriado, a galera podendo aproveitar, muitos aproveitando o feriado em casa, aproveitando para estudar, aproveitando para colocar o conteúdo em dia, aproveitando para colocar o conteúdo em ordem. Muita gente que estuda e trabalha sabe que esses feriados são excelentes para você conseguir estudar além do que você conseguiria normalmente, você conseguir estudar um pouquinho mais, você conseguir, né, se preparar um pouquinho mais. Isso é muito legal, isso é muito positivo, isso é muito bom. Por isso eu, professor Tchê, estou aqui para você, para falar nesse dia 1º de maio algumas informações históricas sobre o Dia do Trabalhador. E é um dia celebrado mundialmente, existem aí diversos países do mundo que fazem uma referência a esse dia e que tem toda uma carga histórica muito especial, muito importante, de bastante valia e de bastante significado, ainda mais neste contexto em que estamos presenciando tantas coisas relacionadas aí a movimentos sociais, relacionadas a movimentos de reivindicação, relacionado também a disputas, a questões aí sociais, a reivindicações sociais e trabalhistas num contexto global onde cada vez mais o trabalhador ele consegue ter acesso aí a alguns dispositivos legais. Realmente o direito do trabalhador, né, do trabalho dentro do contexto Brasil, ele sofreu muitas alterações ao longo da história. E nós tivemos aí a inclusão de outros segmentos naquilo que nós entendíamos aí como trabalhador e tal. Então você tem inicialmente um projeto de lei, um decreto-lei lá da década de 40, depois nós temos novas incorporações, depois nós temos uma ampliação disso, nós temos aí várias situações que são observadas no Brasil. E isso é muito interessante, porque isso mostra o avanço na conquista pelos direitos e na conquista também pela igualdade, na conquista da igualdade. Não basta num país nós termos apenas aquela igualdade formal, nós precisamos buscar a igualdade material, nós precisamos igualar oportunidades à igualdade, e neste contexto é que o mercado de trabalho se apresenta e a questão relacionada ao trabalhador também. Para eu conseguir entender o 1º de maio, né, e o Dia do Trabalhador, eu tenho que fazer um processo histórico, um regresso, na verdade, eu tenho que buscar um contexto histórico para entender. Então, o contexto histórico ele remete ao século XVIII e ao século XIX. Vale a pena você lembrar que século XVIII começa lá em 1701 e o último ano do século XVIII é o ano de 1800. E o século XIX começa em 1801 e o último ano do século XIX é o ano de 1900. Muito bem. Então é neste contexto aqui de século XVIII e século XIX que nós temos a primeira e nós temos no século XIX a segunda Revolução Industrial. Basicamente, a diferença é a seguinte: a primeira Revolução Industrial, ela fica restrita à Inglaterra, tá? É este o contexto da primeira Revolução Industrial. Interessante que nós temos aí o carvão, nós temos o ferro, né? Você tem o vapor sendo utilizado aí em grande escala nessa primeira Revolução Industrial. E a primeira Revolução Industrial, ela foi responsável pela urbanização, ela foi responsável aí também por um êxodo rural, por um excedente de mão de obra nas cidades. Ela foi responsável também por criação de condições de vida que depois nós chamaríamos de vida urbana. Isso em consequência da necessidade dos operários se dirigirem até as proximidades das fábricas e residirem próximo às fábricas. Isso era uma necessidade. E a fábrica, ela altera a ideia da produção. E a Revolução Industrial, ela é marcada, na verdade, pela transição da manufatura para a maquinofatura, ou seja, uma alteração na forma de produção. E uma das coisas que surgiu como consequência da Revolução Industrial é isso aqui, ó. É a figura conhecida como proletário, ou então também chamada de operário. O operário é aquele que produz a riqueza, o operário é aquele que trabalha e é aquele que, por meio do seu trabalho, produz a riqueza. Mas ele não tem acesso à riqueza que produziu. Apenas uma parte da riqueza produzida volta para ele na forma de salário. E o restante dessa riqueza, o tempo que ele trabalha produzindo riqueza para o patrão, é expropriado pelo patrão na lógica do entendimento do marxismo, por exemplo. Mas eu não estou aqui para falar de teorias, tampouco defender algum tipo de ideologia. O que eu quero falar para você é um assunto histórico. E historicamente há um consenso entre os escritores, entre os historiadores, de que o movimento
de que o operário e o proletário, ele surgiu como consequência da Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial criou uma nova classe social também. A burguesia já existia e ela consolida a existência com a Revolução Industrial. No século XIX, você tem a expansão da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, então, ela ganha a Europa, ela ganha também os Estados Unidos. E no contexto dos Estados Unidos, você tem uma certa resistência. A resistência na aceitação do modelo industrial e de todas as consequências que este modelo trazia. Por exemplo, dentro do modelo industrial, nós não podemos admitir o trabalho escravo. Nós temos que ter uma monetização da economia, nós temos que ter um fluxo de capital, nós temos que ter uma circulação de capital. E no sul dos Estados Unidos ainda existia muito trabalho escravo. O trabalho escravo ainda existia de forma intensa nas lavouras do sul. Por isso, existe até uma guerra nos Estados Unidos, chamada Guerra da Secessão, na década de 60 do século XIX, que é justamente o norte versus o sul, por vários motivos, entre outros, a questão trabalhista, a questão econômica. Mas a indústria acaba se firmando e a indústria acaba, então, marcando presença e marcando o seu lugar. E dentro do contexto da segunda Revolução Industrial, a expansão da industrialização ocorreu para o mundo. Europa, Estados Unidos, lá no Japão nós temos também uma revolução importante, a Revolução Meiji, ou Meiji, que foi uma revolução econômica fantástica para o modelo de produção. E nós temos algo em comum, que são as condições desumanas de trabalho. Na exploração do trabalho, neste contexto do século XIX, nós não tínhamos uma jornada fixa de trabalho, nós não tínhamos valores fixos e estabelecidos, e nós tínhamos um excedente de mão de obra gigante. Isso permitia ao empregador dar as cartas no jogo de negociações. A relação era feita do trabalhador com o empregador. E isso muitas vezes colocava o trabalhador em situação desconfortável, numa situação difícil, numa situação complicada, e ele tinha aí suas altas jornadas de trabalho por dia, não tinha segurança no seu trabalho, não tinha fixação de um valor para pagamento do seu trabalho, a sua remuneração. E aí você tem uma data, você tem um ano importante aqui, que é o ano de 1886. Dizem que 1º de maio de 1886, uma manifestação de trabalhadores em Chicago, nos Estados Unidos, reivindicava a redução da jornada de trabalho para 8 horas, uma redução na jornada de trabalho. E ela foi duramente reprimida, ela foi duramente combatida. E você tem depois um levante no dia 3, um levante no dia 4, pessoas morrem, há um embate com a polícia, há um embate com as forças de segurança. E aí você tem a memória do dia 1º de maio ficando na lembrança dos trabalhadores como aquele dia onde manifestações defendendo direitos para a classe acabaram sendo alvo aí da dura repressão, acabaram sendo alvo de uma dura ação por parte das forças de segurança, e a morte de trabalhadores também foi levada em consideração e é mencionada como um fato que merecia ser lembrado, revivido nos anos seguintes. Bom, tudo bem, mas a organização dos trabalhadores ela ainda precisava passar por uma estruturação. É neste contexto que se desenvolvem as ideias socialistas, o pensamento anarquista. É nesse contexto que nós temos a expansão das ideias de Marx, de Karl Marx, que no ano de 1848 havia lançado um livro chamado Manifesto do Partido Comunista, onde ele terminava o livro com um forte apelo, dizendo assim: proletários de todos os países, univos. Então existe disseminado uma tendência, uma força, um pensamento socialista, científico, inspirado nas ideias de Marx. Nós temos também há outras ideias e outros teóricos que defendem aí a necessidade de uma organização mais elaborada por parte dos trabalhadores, para que eles se identificassem como classe, para que eles se reconhecessem como uma classe e, como tal, reivindicasse direitos e melhores condições de trabalho e de vida. Essa é a questão. As jornadas de trabalho extensas demais minimizavam as condições de saúde, minimizavam aí a qualidade de vida, e isso era um problema constantemente enfrentado. Muito bem, em 20 de junho de 1889, nós tivemos um grande encontro chamado Segunda Internacional Socialista, e ela aconteceu em Paris. A Segunda Internacional Socialista. O interessante é o seguinte: nessa Segunda Internacional Socialista, o pensamento era criar uma estrutura, era criar aí uma classe, uma consciência de classe global em relação
ao proletário e à sua identidade. Até porque, se nós não tivéssemos essa conscientização da classe proletária, nós não teríamos a confirmação e a busca de interesses ou a busca de objetivos que eram objetivos comuns. E aqui, nessa Segunda Internacional Socialista, foi proposto para que tivéssemos uma manifestação anual reivindicando a jornada de trabalho reduzida, reivindicando aí melhores condições de trabalho. E foi estabelecido, foi escolhido o dia 1º de maio como o dia que seria aí o dia das manifestações, das reivindicações, para que nós pudéssemos solicitar e exigir melhores condições de trabalho. Logo depois a França vai aderir a isso aí, em 1891 já a França vai aderir a essa ideia, vai reduzir a jornada de trabalho, vai colocar o dia 1º de maio. O dia 1º de maio passa a ser um dia simbólico em vários países europeus. No Brasil, nós temos a vinda de muitos imigrantes europeus para cá, que trouxeram ideias do pensamento italiano, que trouxeram ideias do pensamento francês, que trouxeram ideias do pensamento europeu para o Brasil. E também começaram a desenvolver no Brasil um movimento operário. Mas vale a pena você lembrar que no contexto da Primeira República, no contexto da República Velha, como é conhecido no Brasil, o período que vai de 1889 até 1930, a questão social era chamada de caso de polícia. Então, durante a República Velha, vale a pena você lembrar que a questão social é chamada de caso de polícia, ou seja, não existe uma preocupação do Estado com os direitos sociais. Não existe diretamente uma preocupação ou engajamento do Estado na defesa dos direitos dos trabalhadores ou então da população urbana, civil. Você tinha, nesta época, uma estrutura que favorecia uma aristocracia. É a época da República do Café com Leite. É uma época elitista do nosso governo e da nossa política. Portanto, os trabalhadores também estavam à mercê da vontade dos cafeicultores. Os trabalhadores estavam à mercê da vontade das elites. Era um governo, baseado numa aristocracia, então aristocrático, até mesmo no modelo da nossa administração. Você tinha um modelo patrimonialista, onde o res públicos e o res príncipes estão misturados, ou seja, o interesse público e o interesse comum não estão bem definidos, não estão bem divididos, não estão bem apresentados, e neste contexto as manifestações sociais são reprimidas. Você tem casos aí, por exemplo, a revolta da vacina, a revolta da chibata, você tem a revolta de Juazeiro, você tem a guerra de Canudos, você tem a guerra do Contestado. Você tem uma série de revoltas e movimentos que foram reprimidos com força pelo governo por conta da sua postura e da sua visão acerca da questão social, que era chamado de caso de polícia. Trazendo ideias anarco-sindicalistas, imigrantes italianos foram grandes responsáveis ideologicamente por um movimento em 1917. Era então o contexto da Primeira Guerra Mundial. O Brasil estava sendo governado pelo senhor Venceslau Braz, que governa o Brasil de 1914 a 1918. E no contexto da Primeira Guerra Mundial, nós temos as importações ameaçadas. Por que que as importações estão ameaçadas, Tchê? Porque é guerra. E no contexto de guerra, você tem uma dificuldade aí, tanto da navegação com finalidade mercantil, como também da navegação com finalidade militar. Você está em contexto da Primeira Guerra Mundial. Você olha uma embarcação, você olha um navio, você não sabe se é navio militar, você não sabe se é navio de guerra, se é navio mercante, o que que é, e você vai meter chumbo. Ainda mais na Primeira Guerra, que a gente era meio desorientado, que a gente era meio perdido, que a gente não tinha assim uma boa, digamos assim, definição de quem eram os alvos, até golfinho a gente matou, tudo mais. Imagina, então, você fazer navegação e importar produtos neste contexto. É arriscado demais. Por isso nós temos um discreto movimento industrial em São Paulo. Por que São Paulo? Porque São Paulo reunia as condições propícias e necessárias nessa época para a implantação da indústria, que era mercado consumidor, mão de obra disponível. Nós tínhamos também matéria-prima, nós tínhamos também um acúmulo de capital importante e tínhamos facilidade para o escoamento da produção via Porto de Santos. Por isso, São Paulo passa a ser aí o local do desenvolvimento das indústrias, o local do desenvolvimento disso que depois seria o grande carro-chefe da economia do sudeste do Brasil. E em 1917 nós já temos uma greve geral. A greve geral reivindicando melhores condições de trabalho em São Paulo,
mas também em todo o Brasil. Essa greve geral de 1917, ela foi um movimento espontâneo dos trabalhadores, ela não foi organizada pelo Partido Comunista Brasileiro por uma questão muito simples. O Partido Comunista Brasileiro só seria fundado no Brasil em 1922, o PCB. Então não tem como um partido que seria fundado em 22 organizar um movimento em 1917. Também nós não podemos achar que essa greve geral ela está influenciada ou diretamente relacionada àquela Revolução Russa de 1917. Temos que tomar cuidado com isso. A influência para a greve geral foi do movimento anarcossindicalista, trazendo ideias principalmente aí com os imigrantes italianos. E essa greve geral chamou a atenção parando a produção em São Paulo. A indústria estava nascendo, a indústria estava crescendo e nós já trouxemos com greve junto, que é para mostrar aí com quantos operários se faz uma passeata. Acontece que ainda na República Velha tivemos um presidente chamado Arthur Bernardes. Arthur Bernardes sucedeu aí o Epitácio Pessoa e aí governou antes do Washington Luiz. Arthur Bernardes declara que 1º de maio seria feriado, uma forma aí de conseguir uma forma de ganhar um pouco de apreço entre os trabalhadores, entre os operários. Arthur Bernardes ainda governa naquele contexto de que questão social é caso de polícia, como a República Velha dizia. Arthur Bernardes ainda representa as elites também, ele ainda está dentro daquele pensamento da República Velha. Mas reconhecendo a importância e a dimensão do 1º de maio para o mundo, o que ele faz é estabelecer o 1º de maio como feriado. Então, se hoje é o dia, eu quase posso tocar o silêncio, a casa vazia. Se você hoje está celebrando o 1º de maio, você está em casa sossegado, tranquilo, está aí deitado, de pernas pro ar, assistindo o Tchê no YouTube, tendo tanta coisa boa para assistir, tá assistindo o Tchê, tá vendo o Alfacom, se hoje é feriado, é simplesmente pelo fato de que Arthur Bernardes declarou que seria feriado. Obrigado, Arthur Bernardes, esteja você onde você estiver, o Brasil agradece Arthur Bernardes. É isso aí, ele foi o grande responsável por tornar 1º de maio feriado, mas este 1º de maio, numa data simbólica que representa a luta dos operários em nome da conquista dos seus direitos. 1º de maio, uma data simbólica que remete aos acontecimentos de Chicago, de 1886, que remete aos acontecimentos da Segunda Internacional Socialista de Paris, em 1889, algumas decisões que a própria França tomou em 1891 e que o Brasil veria uma necessidade. Por isso, Arthur Bernardes fez a escolha e transformou o 1º de maio em feriado. Muito bem. E aí, depois de Arthur Bernardes, quem governa no Brasil é o Washington Luiz. Inclusive, eu dou até a dica para você assistir o funk da República Velha, para você aí poder ver, né, o nome de todos os presidentes da República Velha. E o Washington Luiz foi o último presidente da República Velha. E aí, velho Washington, o que você me diz? Nosso Washington não é George, nosso Washington é Luiz. Diz a frase deste funk que é aí representado e cantado pelos grandes pensadores do mundo contemporâneo. É uma letra muito profunda, uma letra muito bonita. Se você não viu, procura aí funk da República Velha. E essa é uma frase simbólica, bonita, existencialista, reflexiva de uma fenomenologia filosófica sem fundamento, né, cara? Sem precedentes, eu diria. Nosso Washington, e aí, velho Washington, o que você me diz? Nosso Washington não é George, nosso Washington é Luiz. Uma alusão a George Washington dos Estados Unidos, mas o nosso é Luiz mesmo, é Washington Luiz. E o Washington Luiz foi o último presidente da República Velha. O Washington Luiz tinha uma missão, que era indicar um mineiro para a presidência da República, mas ele não indicou um mineiro, ele indicou um paulista também. O Washington Luiz indicaria Júlio Prestes, que não tem nada a ver com o Luiz Carlos Prestes, da coluna Prestes, da Olga Benário, não confunda as coisas aí, tá? Ele indicou Júlio Prestes para ser o seu sucessor. Isso gerou uma confusão, uma oposição, um levante e resultaria naquilo que nós chamaríamos de Revolução de 1930. A Revolução de 1930, ela colocaria no poder um cara chamado Getúlio Dornelles Vargas. Este cara seria o governante do Brasil, Getúlio Dornelles
Vargas. E ele seria o governante do Brasil pelos próximos 15 anos. Só que não é correto você falar que a ditadura de Getúlio Vargas durou 15 anos, porque ele governou o Brasil de 3 maneiras diferentes neste período de 15 anos. Governo provisório de 1930 a 1934, nós temos depois governo constitucional de 34 a 37 e a partir de 37 até 1945 o governo chamado de Estado Novo ou ditadura Vargas. E foi durante o Estado Novo, vale a pena você lembrar, foi durante o Estado Novo, que nós tivemos aí a CLT, tá? Ah, é CLT, eu sempre falei CLUF. Não, CLUF não vai dar, filho, é CLT. Se você tentar falar CLUF, você vai ter problema, não vai conseguir expressar direito aí. A consolidação das leis trabalhistas de 1º de maio de 1943, lá no estádio do Vasco da Gama, que estava lotadaço, para a assinatura da consolidação das leis trabalhistas, que conta aí com 8 capítulos, mais de 900 artigos, que trouxe aí uma legislação abordando a questão do trabalho no Brasil, pelo Decreto-Lei 5452 de 1943. Então a carteira de trabalho, a jornada de trabalho, o salário mínimo, algumas questões relacionadas a descanso semanal, férias e várias outras coisas aí, estabelecendo relações e também estabelecendo algumas questões legais, foram colocadas pela CLT. E hoje, aqueles que trabalham dentro da ideia da CLT, carteira assinada e tudo mais, são chamados seletistas. Você tem os estatutários, que são regidos pela 812 de 1990, e os seletistas. E a CLT, muitos dizem que ela foi inspirada na Carta di Lavoro de Benito Amilcare Andrea Mussolini. Benito Amilcare Andrea Mussolini era o duce italiano, o líder italiano, que representava um movimento conhecido como fascismo. E o fascismo italiano, ele influencia outros governos ao redor do mundo. Muitos dizem que a Carta di Lavoro inspirou a consolidação das leis trabalhistas, uma forma de Getúlio Vargas garantir a sua principal característica de governo, a sua principal característica que era o populismo. Veja, um presidente que foi aí responsável por uma ditadura, que trouxe muitos avanços para o Brasil foi para a guerra no contexto do governo dele e tal, mas que depois seria reeleito. Getúlio Vargas, ele foi eleito depois. O povo botou o retrato do velhinho na parede outra vez. Então, diante da soberania e diante do poder que emana do povo, que elege os seus representantes, o que a história tem que fazer é reconhecer que o povo viu em Vargas um líder que poderia representá-los novamente, porque ele até hoje é lembrado como o pai dos pobres, como o pai dos trabalhadores, e lembrar que o contexto, e Getúlio Vargas também, tem sido bem comentado até por causa desses escândalos da Petrobras. Foi durante o retorno de Getúlio Vargas que nós tivemos aí a criação da Petrobras pela Lei 2004/53, criando aí a Petrobras. E antes disso, ele já tinha sido responsável pela consolidação das leis trabalhistas. Vale a pena você lembrar que dentro deste contexto, nós temos as lutas brasileiras avançando e buscando sempre novos direitos para os trabalhadores. Depois tivemos aí, anos e anos depois, a questão do trabalhador rural. Aí depois tivemos aquela PEC chamada de PEC das domésticas. E o Brasil trabalha num processo intenso e contínuo de inclusão social quando falamos da relação trabalho. Mas uma coisa, até hoje, é indiscutível, é o trabalho que produz riqueza. Porque o trabalho é a energia empregada na transformação da matéria-prima num produto. E este produto, quando é colocado à disposição da troca, quando é colocado no mercado para ser trocado, ele vira uma mercadoria. E hoje nós comercializamos mercadorias, nós comercializamos bens, nós comercializamos serviços, e existe uma busca e uma luta constante do trabalhador em relação aos seus direitos. Desde o que diz respeito ao salário mínimo até a outros direitos de inclusão e benefícios sociais. E a postura do governo é justamente essa postura de trabalhar
pela inclusão social. E a inclusão social, ela vem quando você consegue estender a cidadania, ampliar o acesso aos direitos civis, políticos, sociais, aos benefícios que o governo estende à população. E esta é a grande sacada de um Estado que busca consolidar o seu processo e o seu projeto de democracia. Portanto, eu espero que você tenha entendido bem essa abordagem e tenha entendido muito bem essa questão. E hoje para você aí que sonha em trabalhar no serviço público, existem diversas oportunidades, diversas possibilidades. Nós sabemos que a iniciativa privada, ela tem os seus entraves, ela tem os seus problemas, ela tem os seus riscos. Por isso que nós, do Alphacom, trabalhamos para que você que está assistindo esse vídeo agora, tenha a chance de estudar e de se preparar para um concurso público. E dessa maneira, alcançar a estabilidade e alcançar uma boa remuneração. O concurso público não vai acabar. Concurso público é uma garantia constitucional, está lá no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. O concurso público, ao contrário do que muitos dizem, vai continuar existindo. As pessoas gostam de aterrorizar a cabeça daqueles que estão estudando. É porque muitas pessoas têm preguiça de estudar, muitas pessoas não querem sair da zona de comodismo e o que elas fazem é tentar destruir o sonho das outras pessoas. Por isso, você que está acompanhando, eu não quero que você desista do seu sonho. Lembre que as outras pessoas não conseguem e elas dizem que você também não vai conseguir. Mas isso é uma ilusão, porque aqueles que batalham e aqueles que persistem chegam ao tão esperado e ao tão sonhado objetivo das suas vidas. Não importa se você sonha alto e demora para conseguir. O problema é você sonhar baixo demais e conseguir isso muito rápido. Portanto, eu não tenho problema nenhum em dizer que se você tem um sonho de ser policial federal, policial rodoviário federal, analista da Receita, auditor da Receita Federal, este seu sonho será realizado. Este seu sonho vai acontecer. E eu digo isso com base nos milhares de sonhos que já vimos realizar, nos milhares de sonhos que já vimos acontecer. E eu posso dizer para você que com bastante empenho e com bastante esforço, você consegue chegar lá. Só não vai passar aquele que desistir. Por isso, a única coisa que não admitimos é a desistência. A única coisa que não admitimos é que você tenha fraqueza no caminho e que tenha a ideia totalmente estúpida no caminho de pensar em desistir. Não desista. E se você precisar de uma palavra de motivação, vou falar uma coisa bem séria para você de todo o Brasil. Se você precisar de uma palavra de motivação, sabe o que você faz? Pega o seu telefone e tenta ligar para alguém que neste momento mora na Indonésia, que está tentando reconstruir a vida. Aquelas pessoas sim viram seus sonhos, seus projetos e suas realizações irem ao chão em questão de segundos. Aquelas pessoas sim teriam motivos para estar desanimadas. Você não! Você não tem motivo para estar desanimado. Você não tem motivo para estar triste. O que você tem que fazer é respirar fundo, tomar uma decisão e falar para si mesmo: eu quero mudar de vida. E quando essa decisão for tomada, saiba que o Alphacom está aqui à sua disposição. Foi um prazer trocar essa ideia com você, foi um prazer conversar com você e eu espero que você continue firme e forte nos seus estudos. E para você que está estudando, para você que está nos vendo, aquele grito de guerra que vem do fundo da alma e do fundo do coração: Alfartanos, força!